E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu trabalho já com produção de conteúdo lá no meu Instagram, eu tô lá diariamente produzindo conteúdo. Estou também no Spotify, com o meu podcast Psicologia na Prática, então tem muitas redes, muitas frentes que eu produzo conteúdo, e eu confesso que aqui no YouTube ainda é um lugar onde eu tento colocar na minha rotina, mas se eu ver que tem a galera aí fiel do YouTube que quer mais conteúdos meus, aí nos comentários você coloca aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz e vou continuar me dedicando, me organizando pra trazer conteúdos pra vocês aqui. E hoje eu pensei da gente falar sobre como comunicar as minhas emoções com segurança. Essa é uma dificuldade que eu percebo muito, tanto nos meus pacientes, quanto nas pessoas que eu convivo, né, com meus amigos, familiares, e é algo que também vocês me mandam muitas perguntas lá no Instagram, né, como comunicar as minhas emoções com segurança. Então, bora falar disso hoje? Então, pra gente começar, eu quero te falar o seguinte, que a gente aprende a comunicar as nossas emoções desde quando a gente é criança e muito por observar as pessoas que a gente mais convive, que são referências pra gente. A gente acaba modelando, né, imitando, aprendendo muito com as pessoas, né, os adultos, principalmente nossos pais, cuidadores, pessoas que a gente mais convive na nossa infância, desde o momento que a gente começa a aprender, a observar. A gente vai internalizando, né, como se comunicam as nossas emoções, como que as pessoas comunicam, como que as pessoas falam umas com as outras. Então, nunca, assim, ninguém chegou pra mim, eu imagino que pra você também não, chegou e falou, olha, Alana, é assim que funciona, é assim que a gente comunica as nossas emoções, quando você tá se sentindo assim, você pode falar assim. Nunca aconteceu, né, acho que nossos pais fizeram o melhor que podiam, mas a geração passada, né, não foi uma geração tão educada sobre as emoções quanto a nossa geração atual tem sido, e eu espero e imagino que as próximas, né, sejam ainda mais ensinadas e desde pequenas. Então hoje eu tenho um filho de 8 meses e eu me preocupo de ensinar ele sobre como comunicar as emoções dele desde criança. Na verdade, desde agora, bebezinho, eu já ensino pra ele, mesmo, né, claro que ele não entende, mas acolhendo a forma como eu lido com as emoções dele, como eu lido com as minhas emoções e como que eu me comunico na minha casa, isso já tá ensinando pra ele. Então, eu espero que ele consiga lidar bem melhor com as emoções dele do que eu. Então, eu tive que desenvolver isso muito ali na minha vida, na minha juventude, minha adolescência e depois agora na vida adulta, mas quando criança, muitas coisas teriam sido mais fáceis se tivessem me ensinado como lidar com as minhas emoções. E eu imagino que você também nunca teve uma educação formal sobre inteligência emocional. Que bom que hoje já tem escola, já tem, né, muitos pais que levam seus filhos para terapia, então a gente tem visto essa mudança, mas o que a gente está aqui para falar hoje é sobre você e eu. Como que você comunica suas emoções? Então, dependendo de como foi a tua educação, como foi o contexto na sua casa, você aprendeu ou a guardar demais as suas emoções e ter muita dificuldade de comunicá-las, ou talvez você tenha aprendido que a gente fala mesmo, que vem na telha, a gente grita as nossas vontades, a gente se comunica de forma agressiva, mas se faz ser ouvido, né? Tô falando aqui de dois extremos, mas que são muito comuns. De um lado, as pessoas que guardam demais as suas emoções, que muitas vezes, né, tem medo de colocar as emoções para fora, medo de chatear, né, as pessoas ao seu redor, acreditam que as suas emoções não são tão válidas quanto a das outras pessoas. Então tem aquela criança que foi muito boazinha, né? Eu sou uma dessas crianças, eu era, né, uma dessas crianças. Então, muito boazinha, que não quer causar um mal-estar ali entre os adultos, no seu ambiente, então prefere guardar e sofrer ali calada, né? Isso tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com os contextos, o contexto que eu vivi, tem a ver com a forma como me ensinaram. Isso tudo tem vários fatores envolvidos, né? Mas o fato é que essa criança muito boazinha, ela pode estar guardando muitas emoções. Então parece que sempre tá tudo bem pra ela, mas a verdade é que não existe isso. Não existe ninguém que, né, nunca fica chateado, que né, tudo tá bom. O que acontece, tem pessoas que não manifestam tanto assim a sua insatisfação. E quando criança, se você, né, foi sendo muito validada e muito reforçada por ser boazinha, se o teu ambiente, né, acabou te colocando nesse papel, você pode ter crescido hoje uma adulta que tem dificuldade, uma adulta ou um adulto dificuldade
dificuldade de falar sobre as suas emoções, dificuldade de falar quando uma coisa quando você não tá gostando, dificuldade de se posicionar, de expressar as suas emoções, principalmente as negativas, né? Claro que tem pessoas que têm dificuldade, assim, de expressar a emoção, até quando é positiva, aquelas pessoas que são realmente mais retraídas, mas no geral a gente percebe que a dificuldade aparece mais com as emoções negativas, porque elas têm um impacto no ambiente e elas também dizem muito sobre quanto a gente valoriza as nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades. Então, de um lado, tava falando aqui desses dois lados, temos esse extremo, então, de pessoas que guardam demais. E de outro, pessoas que explodem com facilidade, pessoas que agem com agressividade, que falam demais, não que falam demais, mas expressam de forma nem sempre assertiva, né? Muitas vezes machucando outras pessoas, dramatizando um pouco essas emoções. Então, nenhum desses dois extremos são uma manifestação de inteligência emocional. Nenhum desses dois extremos são saudáveis e sustentáveis para alguém que, né, quer se relacionar, quer construir uma vida com mais saúde mental. Então a gente precisa aprender, então eu falei aqui desses dois extremos, tem várias nuances entre eles, talvez você, em alguns relacionamentos, você guarda demais, em outros você já se sente à vontade para se expressar. Eu lembro que na minha história eu tive mais facilidade de expressar as minhas emoções com a minha mãe, que era com quem eu morava, meus pais eram separados, então com ela, que convivia diariamente, eu tinha mais segurança nessa relação com ela, eu conseguia falar, eu conseguia às vezes até brigar, coisas que eram muito difíceis acontecendo na minha relação com meu pai, que eu via esporadicamente, que eu tinha toda uma crença ali de que eu tinha que agradá-lo, que eu tinha que ser, né, que ele me aceitasse. Então, isso tudo eu posso falar hoje com tranquilidade que são coisas da minha história que já estão bem acertadas. Mas com ele já era muito mais difícil de expressar as minhas emoções. Então, você pode, né, se comportar de formas diferentes, expressar de formas diferentes com pessoas diferentes. Então, às vezes, no trabalho você tem muita dificuldade, mas em casa você consegue. Só que a gente precisa conseguir expressar independente do ambiente. É claro que no trabalho existe uma forma, né, diferente de em casa. Mas mesmo assim, se eu guardar demais as minhas emoções no trabalho, se eu não falar as coisas que eu tô sentindo, isso também vai me causar problemas no longo prazo. Então, todos nós precisamos aprender a comunicar as nossas emoções com segurança. Com segurança, o que isso significa, né? Que eu entendo. Então, isso aqui já é o primeiro ponto que eu vou falar. Vou falar de 3 pontos para você comunicar melhor as suas emoções com mais segurança. E o primeiro ponto é que você entender que a sua opinião, que os seus sentimentos, que as suas vontades, elas são legítimas e elas são tão importantes quanto a do outro. Então, você conseguir se ver ao pé de igualdade, né, no seu valor pessoal com as outras pessoas. Então, você expressar que você não gostou, que você não tá legal, que aquilo que a pessoa falou te ofendeu, seja qual for a tua emoção, você tem o direito de expressá-la. E o outro também. Então, muitas vezes a gente vê como se a gente tivesse menos direito do que os outros. Então, tudo bem você ouvir as pessoas reclamando, falando das emoções dela, você acolhe todo mundo, você lida bem com isso, mas você não acha que as pessoas vão conseguir lidar com as tuas emoções, você não quer incomodar as pessoas. E isso mostra ali uma insegurança que precisa ser trabalhada, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto. O segundo, muito importante, é que você precisa conhecer as suas emoções. Você precisa saber nomear aquilo que você está sentindo. Então, às vezes, a gente tem um vocabulário emocional muito pobre, né? O que é isso? Você só fala, tô chateado, tô feliz. Só tem esses dois sentimentos na vida. Quando a gente sabe que existem uma infinidade de emoções, então, às vezes eu me sinto ansiosa, às vezes eu me sinto triste, às vezes eu me sinto frustrada, às vezes eu tô com raiva, às vezes eu tô ansiosa. E essas coisas são diferentes, né? Diferentes pensamentos despertam emoções diferentes. Então, existem algumas interpretações da realidade que vão me deixar tristes e existem outras que vão me deixar ansiosas. E eu entender quais pensamentos eu tô tendo e qual é a emoção faz toda a diferença na hora que eu vou me comunicar com alguém. Porque se eu tô lá com o meu marido, né, e eu tô, na verdade, eu tô ansiosa, eu não tô com raiva.
Mas eu chego pra ele, por eu não me conhecer direito, eu digo, eu tô com raiva. Mas, né, às vezes até desconto na outra pessoa, mas quando na verdade não tem nada a ver com ele, eu tô ansiosa por outro motivo. Então isso aqui envolve autoconhecimento. Envolve você parar pra refletir. O que eu tô sentindo? E nomear. Por que eu tô sentindo isso? O que aconteceu que me levou a sentir assim? E eu refleti o que aconteceu no meu dia, o que aconteceu essa semana. E aí refletir também sobre o que eu pensei dentro dessa situação. Qual foi o pensamento que desencadeou essa emoção? Porque a gente tem vários pensamentos ao longo do dia, mas existem pensamentos que eles, por eles serem de repente disfuncionais, por eles serem, né, muito 880, enfim, eles vêm com uma emoção, uma carga de emoção negativa muito forte. Então, quando você consegue responder essas perguntas, o que eu tô sentindo, o que aconteceu e o que eu pensei, você vai conseguir fazer muito melhor o terceiro ponto, que é conseguir de fato falar para outra pessoa. Então, dentro de relações, a gente precisa conseguir se comunicar com as pessoas. E as pessoas, elas não vão adivinhar o que você está pensando, sentindo, querendo. Você precisa falar. Então, você só consegue falar de forma assertiva se você primeiro entendeu o que você está sentindo, pensando, né? Então, quando você entendeu isso, quando você entendeu que as suas emoções são válidas, que o que você sente também é importante, você consegue ir lá e falar para outra pessoa. E dentro desse terceiro ponto é falar de uma forma que você não ofenda, que você não coloque a culpa do que você está sentindo no outro, porque embora essa pessoa possa ter contribuído, você é responsável pela forma como você se sente, pela forma como você pensa e se comporta. Então é você falar de forma, né, sem ser ofensivo, mas falando com clareza aquilo que você tá sentindo, sem ficar encobertando as coisas, né, mascarando, dizendo que tá tudo bem quando não tá. Então, quando você se responsabiliza pelo que você tá sentindo e você quer falar para de fato resolver aquela situação, aquele conflito, e não para culpar o outro, para fazer a pessoa se sentir mal ou para brigar, quando você vai realmente para expor de forma tranquila, de forma gentil e de forma clara, isso faz toda a diferença, seja num relacionamento amoroso, numa amizade, com um familiar ou até no trabalho. Então, esses aqui são os três principais pontos para você conseguir se comunicar melhor. E aí, quando você for se comunicar, tem algo muito importante de você fazer, né? Que você entender qual é a sua necessidade naquela situação específica. Então, digamos que você teve ali um desentendimento com o seu marido, com o seu namorado, e você queria que ele chegasse no horário, ele falou que ia chegar naquele horário e ele chegou atrasado, e aí você começou a ter um monte de pensamentos que ele não te ama, que ele não se importa com você, se ele se importasse ele ia cumprir a palavra dele, o que será que ele tá fazendo? Ele prefere ficar trabalhando com os amigos do que ficar com você. E esses pensamentos, eles vão fazendo com que você se sinta com raiva, se sinta rejeitada, se sinta triste. E quando ele chega, se você é uma pessoa que não sabe se comunicar, ou você vai guardar pra você, ficar com cara emburrada e vai falar, não, tá tudo bem, e vai ficar com aquela cara brava, e aí daqui a pouco vocês vão brigar com certeza. Ou então você vai explodir e falar todas essas coisas que você tá pensando sem nenhum filtro, e também vai rolar briga. Ou você pode optar pela terceira opção, que é parar, refletir, ponderar esses pensamentos, né? Quem sabe ele não chegou atrasado porque ele teve realmente um imprevisto, né? E tá tudo bem, a gente não precisa estragar a noite porque ele chegou um pouco atrasado. A gente pode fazer o melhor com daqui pra frente. O que não anula o fato de que você se sentiu assim. E você pode colocar isso, né? Então fala, olha, quando você chegou atrasado, eu tava com essa expectativa, né? De que a gente ia fazer isso. O fato de você chegar atrasado me fez pensar essas coisas. E quando eu pensei tudo isso, me deu raiva, fiquei frustrada, fiquei, né, mal. Mas eu queria entender melhor o que aconteceu e eu não quero que a nossa noite se estrague. Eu queria te pedir, eu tinha uma necessidade aqui da gente ter um tempo juntos. Essa necessidade não foi atendida, mas a gente pode fazer o melhor daqui pra frente. Será que a gente pode ficar junto agora? Vamos conversar? Me conta melhor o que aconteceu. E as coisas podem ser resolvidas milagrosamente, sem uma briga. Não é milagrosamente, né? É base de muito esforço, muito autoconhecimento e muita maturidade. Então, nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre
como que a gente aprende a se comunicar, os extremos, né, na forma de comunicar. Dei algumas dicas para você se comunicar melhor e até um exemplo aqui rapidamente para você conseguir ilustrar. E agora é com você aí na sua casa, colocar isso em ação nas pequenas situações do dia a dia. São oportunidades para a gente amadurecer e aplicar conhecimentos como esse. Espero que te ajude. Se te ajudou, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, deixa um comentário, eu vou ficar muito feliz de saber o que você pensou enquanto assistia e que esse vídeo te ajude aí na sua vida prática, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!